tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, conforme vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou a professora Zilda e vou ministrar a aula para vocês de ciência. Essa é a nossa 22ª aula e hoje a gente vai falar sobre o ar e a nossa saúde. Doenças vinculadas pelo ar. As doenças transmitidas pelo ar têm perfil contagioso e são causadas por bactérias, fungos e vírus. Esses micro-organismos patológicos podem estar circulando livremente pelo ar ou podem ser fontes de espirro, tosses ou apertos de mão e contato mais próximo com pessoas infectadas. Várias infecções podem ser transmitidas pelo ar: gripe, resfriado, cachumba, sarampo, catapora, rubéola, poliomielite, meningite, tuberculose e pneumonia. Para nos prevenirmos dessas doenças, é importante manter bons hábitos de higiene, lavar as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro, entre outros hábitos. Tomar vacinas que previnem algumas doenças, ter bons hábitos alimentares, entre outros. Então, o ar, ele é cheio de micro-organismos. E esses micro-organismos que a gente não vê, mas eles existem, a gente só pode conseguir vê-los através de microscópio, eles transmitem doenças, então eles estão suspensos no ar. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso. Vamos conhecer algumas doenças transmitidas pelo ar? Para evitar esse tipo de contaminação, o ideal é adotar comportamentos preventivos, como manter uma boa imunidade através da alimentação saudável, hidratação do organismo e atividades físicas regulares. Além disso, também é importante evitar ficar em ambientes fechados e sem ventilação. Não compartilhar utensílios como talheres e toalhas e evitar contato físico com pessoas doentes. Uma das doenças é a gripe. Ela é transmitida por meio do contato com as secreções, os espirros e a tosse de um paciente que esteja infectado pela doença. Como o vírus pode sobreviver em suspensão no ar nos meses de inverno e outono, quando a gripe é mais comum. É importante manter os ambientes sempre arejados e com circulação de ar, para que possa haver uma troca. Isso é válido para locais com muita circulação de pessoas, como o transporte público, por exemplo. Os sintomas da gripe são fraqueza, coriza, dor de garganta, tosse, espirro, febre e dores no corpo. O resfriado é um tipo de infecção que acontece às vias aéreas superiores, com o foco principal no nariz e na garganta. O resfriado comum é normalmente causado por um vírus comum, como o rinovírus, sendo que existem mais de 200 vírus que podem fazer com que um paciente desenvolva um resfriado. É transmitido de forma fácil, sendo que o mero contato com partículas de saliva e secreções de uma pessoa que está resfriada é capaz de fazer com que novos pacientes desenvolvam essa condição. Enquanto estiver resfriado, a pessoa deve repousar, beber bastante líquido, ter uma alimentação saudável, usar lenços de papel e lavar as mãos depois de assoar o nariz. Nessa situação, é muito fácil uma pessoa ser contaminada, pois o ar não circula e assim a concentração de micro-organismos no ambiente aumenta. O organismo humano apresenta algumas formas de resistência a esses micro-organismos, que invadem o corpo e causam doenças, conhecidos como micro-organismos patogênicos. Há uma vacina contra a gripe, que protege a pessoa por cerca de um ano.
Depois disso, é necessário tomar outra vacina para se proteger contra novos tipos de vírus da doença, que aparecem periodicamente. Outras doenças são sarampo, catapora e rubéola. São doenças causadas por vírus que também pode ser transmitida pelo ar. Os sintomas são febre, manchas vermelhas pelo corpo e tosse. É uma doença muito contagiosa. Aí tem uma foto, né, de uma pessoa que pegou, né, o sarampo, catapora e rubéola são muito parecidos, tá? Então, é umas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo. Outra doença é a meningite. É uma doença também causada por bactérias ou por vírus. Os principais sintomas são febre, dores de cabeça, náusea e rigidez do pescoço. Em quadros mais graves, pode levar a convulsões. O tratamento é feito com hidratação do organismo, antibióticos e muito repouso. Em época de epidemia, é feita a vacinação, que protege parcialmente a pessoa contra alguns tipos de meningite. Tuberculose também é outra doença veiculada pelo ar. É uma doença causada por bactéria e pode ser bastante grave, inclusive evoluindo para óbito. Os sintomas são tosse seca, tosse com sangue, dores no corpo, febre, entre outros. É transmitido por meio de espirro, saliva e tosse. Apesar de controlada nos dias de hoje no Brasil, a tuberculose ainda leva milhares de pessoas à morte em diversos países do mundo. O diagnóstico da doença precisa ser feito de forma precoce. Aí está o pulmão, né, de uma pessoa com tuberculose ou pneumonia, tá? Fica bem cheio, né, com essas manchas escuras, tá? Isso daí é um raio-x que uma pessoa tirou para detectar a doença. A pneumonia é uma doença que pode ser causada por fungos, bactérias ou vírus, mas a forma mais comum e frequente é a pneumonia bacteriana. Os sintomas mais comuns são febre, dor no corpo, fadiga e tosse persistente, com bastante dor nas vias respiratórias, e o tratamento é feito com antibióticos. O agravamento dos problemas da poluição. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naquelas localizadas em áreas cercadas por serras ou montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio, né, que ele é mais denso, né, mais pesado, é impedido de circular por uma camada de ar quente, menos denso. Como ele é mais leve, ele fica embaixo, provocando uma alteração na temperatura. Outra agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes. Sendo assim, a dispersão desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza oriunda dos gases emitidos pelas indústrias, automóveis, etc. Milhões de toneladas de produtos são lançados diariamente na atmosfera, pelas chaminés das fábricas, usinas termoelétricas e pelos escapamentos dos veículos. São gases e partículas sólidas originadas da queima de combustíveis fósseis, gasolina, óleo diesel, carvão mineral, gás natural, da queima de lenha e álcool e das queimadas de florestas e matas. Medidas que possam reduzir a poluição do ar. Uma das medidas é uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos,
dos quais podemos citar catalisadores automotivos, filtros despoluídos nas chaminés das indústrias, além de outros. Preservação de florestas naturais, criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas, como praças arborizadas, parques ecológicos, jardins e etc. Outras medidas implantação de sistema de transporte coletivo de qualidade, controlar as queimadas, que são as lavouras, pastagens e florestas, critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases. Essas são algumas medidas que possam reduzir a poluição do ar. A nossa aula de hoje está nas atividades da apostila Somos, volume 3, página 52, atividade do 1 ao 5. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? É uma semana depois, mas feliz Dia das Crianças, meus queridos alunos, tá? Então, tenham um bom dia, uma boa tarde. Se for sair, pegam a máscara, use o álcool gel nas mãos, evite aglomeração, tá? E tenha uma ótima semana. Até o nosso próximo vídeo. A nossa próxima aula é com a apostila volume 4. Beijos da professora Zilda.